trouxe a sua Bíblia, abra ela em Apocalipse, capítulo 3. Hoje está fácil de achar, né, gente? Está lá no final da Bíblia. Abre de trás para frente que é mais fácil. Quero ler com vocês aqui 2 versículos e a gente já vai orar e adorar. Mas é algo para meditarmos na nossa vida. Então aí, no versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. O Senhor tem diversas formas de falar conosco. Às vezes Deus usa o português, às vezes Deus usa sensações, né? Discernimento aí, sensações no nosso espírito. Às vezes Deus usa uma mula para falar. Às vezes Deus usa um sonho, não é? Uma placa. E às vezes Deus fala conosco através de uma porta aberta ou através de uma porta fechada. Quantas vezes nós oramos e não ouvimos a voz de Deus, mas a gente foi demitido do trabalho? Você fala assim: mas gente, eu orei, glória a Deus. É Deus respondendo a sua oração. E quem tem uma palavra tem o quê? Tem uma porta aberta. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: quem tem uma palavra tem uma porta aberta. Não importam as notícias, importa que se temos uma palavra, nós temos tudo. Fala assim: se eu tenho uma palavra, ela me basta, eu tenho tudo. A Bíblia conta a respeito daquele centurião que foi procurar Jesus porque o seu servo, o seu escravo estava enfermo. E aí Jesus falou assim: não, eu vou lá na tua casa para orar por ele. Ele falou assim: não, eu sou homem sujeito a ordens. Se eu digo vai, o meu servo vai. Então da mesma forma, eu só preciso de uma palavra. E Jesus ainda declara assim: nunca vi tamanha fé em Israel. Por quê? Porque tudo que o centurião queria era o quê? Fala assim: uma palavra. Uma palavra. Pedro, naquela tempestade em que Jesus vem andando sobre as águas, o que ele disse para Jesus? Jesus, se és tu, diga-me que eu vá ao teu encontro. E Jesus deu a ele uma palavra. O que Jesus falou para ele? Venha. Então Jesus não anda sobre as águas, Jesus anda sobre a palavra. Por isso que tudo o que precisamos é de uma palavra. E aí eu quero te fazer essa pergunta: qual é a palavra que norteia a sua vida? Porque a Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos conduz, mas existem palavras que são específicas para as nossas vidas. São elas que nos norteiam, são elas que dão a base, são elas que nos dão a direção em dias difíceis. Está noticiando tal coisa, o médico declarou tal outra coisa. Mas espera aí, eu tenho uma promessa de Deus e essa promessa é tal. Então eu não serei abalado, porque a Bíblia declara que os justos não serão abalados. Mas para isso eu tenho que ter... O que eu tenho que ter, gente? Uma palavra. Qual é a palavra que norteia a minha vida? Em situações, às vezes podemos não saber qual é a atitude correta a tomar, mas se temos uma palavra, sabemos a atitude que não podemos tomar. Como Jonas. Jonas tinha uma palavra, que era a qual? Vai a Nínive e prega lá. E Jonas fez assim: não quero essa palavra. O que aconteceu com ele? Desceu para o barco, desceu na barriga do peixe, para se arrepender, para ser humilhado, para ser quebrado, para ser cuspido na praia e ter que tomar o caminho de Nínive e ir lá cumprir a palavra do Senhor. Se nós temos a palavra do Senhor, nós devemos andar o quê? Em obediência, porque andar contra a direção que temos é andar em rebeldia. E o que vai acontecer todas as vezes? A gente só vai perecer. Conta aí para quem está perto de você. Fala assim: se você tem uma palavra,
e você caminhar em direção oposta a ela, vou te dar uma notícia: você só vai perecer. Então, por vezes, podemos até não saber que direção tomar, mas saberemos exatamente qual direção não tomar. Se você não tem uma palavra que norteia a sua vida, eu tenho uma palavra: levanta-te e resplandece, eis que as trevas cobriram a terra, mas sobre ti a luz do Senhor virá surgindo. Todas as vezes que situações surgem na minha vida para me derrubar, para me aborrecer, para me entristecer, eu me recordo: peraí, eu tenho que me levantar, porque eu sou luz sobre essa terra. O Senhor não me fez para ficar prostrada, então eu rejeito todos os meus sentimentos, eu rejeito todas as notícias, eu rejeito tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para me paralisar, e eu me posiciono na palavra. Por quê? Porque o cumprimento dela na minha vida vale muito mais do que qualquer interferência externa do inimigo para me fazer paralisar. Então você vai declarar de novo para quem está perto de você, fala assim: você precisa de uma palavra para não cair na cilada do inimigo. Fala assim: cuidado com distração, cuidado com aquele que vem para roubar a vontade de Deus da sua vida. Qual é a tua palavra? Qual é aquela, que palavra é essa? Profetiza, como é que eu sei? Aquela que sacudiu tudo dentro de você, quando você leu ou quando você ouviu. É essa palavra que norteia a sua vida. É ela que quando você escuta de novo, o teu coração estremece. Você fala assim: teve um determinado dia aí que Deus falou comigo e é tal palavra. Às vezes é um louvor, é uma frase, é algo que mexe com você. Se você não tem essa palavra, eu te convido a orar nesta manhã. Senhor, eu quero uma palavra que norteie a minha vida, que direcione os meus dias. Amém? Se você tem essa palavra, agora nós vamos orar. E eu quero que você reflita se você está caminhando em direção do cumprimento dela, ou se você está caminhando para longe dela, porque é por essa palavra que todos nós seremos julgados. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, o teu zelo e o teu cuidado pelas nossas vidas faz com que nós venhamos caminhar além daquilo que nós podemos imaginar. A nossa vida, Pai, é preciosa para Ti, e o Senhor exorta todos aqueles a quem o Senhor ama. Pai, nós não queremos permanecer como chegamos aqui, mas queremos ser transformados e impulsionados a ir além daquilo que sequer um dia imaginamos. Pois com o Senhor nós já vencemos, nós já derrotamos o inimigo. Em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Contigo, Senhor, nós saltamos muralhas e o inimigo se desfalece diante de nós, porque o Senhor já o derrotou na cruz do Calvário. Senhor, queremos ter uma palavra que norteia a nossa vida. Senhor, se o Senhor já nos ministrou acerca disso e nos esquecemos, Te peço, traz a nossa memória agora, para que possamos andar alinhados e ajustados, Pai, à Sua vontade. Não queremos ser como Jonas, rebeldes, ó Senhor, fugindo do Teu propósito e perecer, Pai, sobre essa terra. Mas queremos naquele grande dia oferecer ao Senhor em nossas mãos a vitória, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas e nós cumprimos. Não queremos, Pai, fugir da Tua vontade para nós. Sabemos que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável, e ainda que a gente não compreenda os Teus caminhos, nós queremos, Pai, fazer cumprir ela, a Tua vontade nas nossas vidas. Pai, mas se não temos uma palavra, Te peço, Senhor, fale conosco agora, fale com cada um destes, Pai, revela-te a eles. Espírito Santo, ministra o coração, de forma que cada uma dessas pessoas ouçam a Sua voz e saibam que é o Senhor que está falando com elas. Pai, que não restem
dúvidas da tua vontade acerca de cada um de nós. Não queremos ser ouvintes esquecidos, ser conduzidos por notícias, ser conduzidos por sentimentos, ser conduzidos por situações. Queremos, Pai, ser conduzidos pela tua palavra. Por isso, Senhor, precisamos da tua palavra cravada no nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos confessar que amamos a Ti e queremos viver junto de Ti, Senhor, sem barreiras, sem nada que nos impeça, Pai, de nos achegar ao Senhor. Toma as nossas vidas, Espírito Santo, nesta manhã. Queremos adentrar a sala do trono com o nosso louvor e com a nossa adoração.